E no capítulo dessa terça-feira, dia 17 de agosto, da novela topíssima, Andréa pede para Clementina deixar a sujeira da refeição, que depois o Geraldo vem para limpar a suíte. Clementina fala para Andréa que não custa nada. Antônio diz que está parecendo um campo de guerra que só sobrou migalhas. Fernando pergunta a Andréa se ela quer que ele a ajude, e Andréa fala que Fernando está querendo fazer média. Sofia diz a Antônio que já falou com Beatriz e que agora ele é só dela e que amanhã ele pode voltar a trabalhar. Antônio fala para Sofia que ela não devia ter ligado para Beatriz para pedir folga para ele. Sofia fala para Antônio que não é bem uma folga, é apenas uma extensão de 24 horas de sua folga. Antônio fala para Sofia que ela não devia ter feito isso. Sofia fala para Antônio parar de ser chato. Andréa diz a Antônio que Sofia tem razão e que ele realmente é chato, mas que ela só está querendo tirar umas lasquinhas dele. Clementina fala para Antônio que a Sofia realmente está com muita saudade dele. Sofia fala para Clementina parar de falar isso, porque senão Antônio vai achar que ela está se arrastando aos pés dele. Antônio pergunta a Sofia se realmente ela está com muita saudade dele. Sofia responde que para falar a verdade, ela está só um pouquinho, e que se ele quiser, ele pode até voltar para a universidade. Sofia abraça Antônio e fala que é brincadeira dela. Antônio diz para Sofia que só para ela não ficar sem graça, ele também está um pouquinho com saudade dela. Andréa diz para Antônio e Sofia que agora que eles se acertaram, ela e Fernando irão à casa do seu pai postiço. Clementina pergunta a Andréa o que ela vai fazer na casa de Carlos. Andréa responde que ela vai pegar a Lady Loren para levá-la para ir ver o Trombada na República. Antônio fala para Fernando que é para ele não esquecer que ele tem aula. Fernando responde que de hoje é só conselho de classe na escola e que dessa vez ele garante que é verdade. Antônio pede para que ele e Andréa permaneçam com os celulares ligados. Canarinho diz a Antônio que ele e Clementina vão dar um rolê na praia e que não quer ficar segurando vela. Clementina fala para Canarinho que adorou o convite e Canarinho diz que vai encher ela de beijos. Todos vão embora e deixam Sofia e Antônio sozinhos na suíte. Sofia abraça Antônio e diz que até que enfim eles ficaram a sós. Sofia e Antônio se beijam. Mão de Vaca fala para Dagoberto que a história dele é muito maluca e pergunta por que só agora que ele lhe contou isso. Mão de Vaca fala para o tio que ele nunca ia imaginar que ele e Lara foram amantes. Dagoberto responde que até ele acha esquisito. Mão de Vaca pergunta a Dagoberto se Andréa sabe da verdade que ele é pai dela. Dagoberto fala para Mão de Vaca que ela não sabe, é porque nem ele tem certeza e que acabou pegando o tufo do cabelo dela e mandou fazer teste de DNA e que o resultado sai hoje. Dagoberto fala para Mão de Vaca que ainda não falou nada para Andréa, pois hoje ainda não tem certeza. Mão de Vaca fala que se Lara falou, deve ser verdade. Dagoberto fala para o sobrinho que conhecendo bem a Lara como ele conhece, ela pode ter dito isso somente para lhe prejudicar. Dagoberto fala que Lara tem um lado meio sórdido. Mão de Vaca fala para Dagoberto que ele sabe muito bem como a Lara era e pergunta por que ele não conversou com Andréa e que ele e Andréa podem descobrir isso juntos. Mão de Vaca fala que ele não vê problema nenhum nas pessoas saberem que ele e Lara ficaram juntos, já que ele era solteiro. Dagoberto fala para Mão de Vaca que ele era solteiro, porém Lara era casada. Dagoberto fala que na época Lara havia chantageado ele para não contar nada. Dagoberto fala para o sobrinho que muitas vezes o passado é uma tormenta. Mão de Vaca pergunta ao tio o que ele fez de tão ruim no passado. Dagoberto explica que no passado ele tinha muito medo de ser expulso da corporação, pois se envolvia com bebida e que era apenas uma marionete sexual na mão de Lara. Dagoberto fala que um dia Carlos havia viajado e Lara lhe convidou para sair e eles beberam muito e que num certo momento ela cismou que queria sair no carro da polícia para ver como que era. Dagoberto fala para o sobrinho que eles acabaram saindo com o carro da polícia altamente alcoolizados, mas ele resolveu parar o carro pois estava muito bêbado, e aí Lara ficou furiosa e eles começaram a brigar. Dagoberto conta que acabou obedecendo Lara e saiu novamente com o carro da polícia e acabou atropelando um mendigo, o matando. Dagoberto chorando fala para Mão de Vaca que acabou matando um homem. Mão de Vaca fala para Dagoberto que ele não matou ninguém porque foi a luxúria e a bebida.
Dagoberto fala para Mão de Vaca que tudo isso estava dentro dele e que foi ele que matou. Mão de Vaca pergunta a Dagoberto se ele chegou a ser preso e se respondeu por isso. Dagoberto fala que não e que Lara mexeu os pauzinhos dela para que isso não acontecesse. Dagoberto fala que a partir dali a vida dele foi ladeira abaixo porque ele começou a beber e acabou sendo expulso da polícia. Mão de Vaca fala para Dagoberto que nessa época ele o criava e ele nunca percebeu. Dagoberto diz que é verdade, mas que ainda lhe restava uma consciência e que ele nunca bebeu na frente dele e que quase chegou ao fundo do poço, mas que por causa dele ele saiu logo. Mão de Vaca se emociona com as palavras de Dagoberto. Dagoberto fala para Mão de Vaca que ele tentou arrancar isso da vida dele. Dagoberto fala que aos poucos ele foi se recuperando disso e que ele não se orgulha do que fez. Mão de Vaca chora, emocionado. Dagoberto fala para o sobrinho que ele nunca negligenciou ele. Mão de Vaca pergunta se Pedro sabia do problema de bebida dele e se mesmo assim deixou ele criá-lo. Dagoberto fala que Pedro sabia, mas que não ligava. Dagoberto conta que a bebida o fez matar uma pessoa e que ele acha que não é tão diferente do Pedro. Mão de Vaca fala para Dagoberto que ele é totalmente diferente do Pedro e que errou feio, mas estava sob efeito de bebida e que foi um acidente. Dagoberto, chorando, pede perdão a Mão de Vaca. Mão de Vaca se levanta e fica pensativo. Dagoberto começa a chorar de cabeça baixa. Mão de Vaca diz a Dagoberto que é ele que tem que se perdoar. Dagoberto fala que está tentando isso há 16 anos. Mão de Vaca fala para o tio que está na hora dele conseguir e se libertar. Mão de Vaca abraça Dagoberto. Dagoberto chora ao receber o perdão de Mão de Vaca. José depõe na delegacia e fala para André que como ele pode saber quem matou a dona Lara, já que ele só sabe o que contou, e Clementina estava indo embora quando parou na recepção para conversar com ele. José fala para o delegado que chegaram Lima e Angélica para fazer uma visita para a dona Sofia. André pergunta a José se ele notou se Lima e Angélica levavam um presente para a dona Sofia, tipo uma garrafa. José se lembra e fala para André que Lima estava com uma garrafa de vinho. Graça pergunta a José se mais tarde ele viu Lima saindo do hotel e se não viu Angélica saindo. José fala que apenas viu Lima saindo, mas não viu Angélica, e que ele pode não ter visto, pois estava na recepção. Angélica depõe na delegacia e fala para André que José não viu ela saindo porque estava ocupado e que ela saiu muito antes do Lima e não matou a Lara. André diz a Angélica que, porém, ela drogou Sofia junto com Lima, amando o Dr. Paulo Roberto. Angélica fala que tudo é mentira do Lima e que ela não fez isso. Lima diz na cara de Angélica que não é mentira e que ela ajudou ele a drogar Sofia. Paulo Roberto diz que Lima está louco e que ele nunca mandou eles fazerem isso. Angélica fala para André que é a palavra de 2 contra 1. André fala para Angélica que, porém, a palavra de um traficante não vale muita coisa. Graça pergunta a Angélica por que Lima falaria algo que não fez. Graça pergunta qual o interesse de Lima contar algo que não fez, a pedido do Dr. Paulo Roberto. André fala para Angélica que ele está preso por isso. Angélica fica preocupada e diz que não sabe nada disso e que não faz a menor ideia e que ela nunca drogou a Sofia. Angélica fala que Sofia era sua melhor amiga e que ela não matou a Lara, que era como uma mãe para ela. Geraldo depõe e diz a André que estava indo levar o jantar para a suíte de Sofia e viu Angélica no andar de baixo parada e que disse que estava voltando para a suíte de Sofia. André fala para Geraldo que então Angélica fez o contrário do seu depoimento. Graça fala que Angélica mentiu no depoimento. André pergunta a seu Nelson, segurança do Hospital Alencar, se ele viu Mão de Vaca indo para o hotel conforme depoimento feito por José. Seu Nelson responde que eles ouviram muito bem quando Mão de Vaca se alterou com seu tio Dagoberto e disse que ia procurar Lara e que ela ia pagar pelo que fez com Minha Flor. Seu Nelson fala para André que Mão de Vaca estava descontrolado e revoltado. Graça fala que agora eles têm mais um suspeito pela morte de Lara. Pedro diz a André que seu filho é um imbecil e que não seria capaz de matar uma mosca e que ele late, mas não morde. Graça fala para Pedro que Mão de Vaca esteve no hotel no dia da morte de Lara. Pedro fica quieto e não fala nada. André fala para Pedro que se ele não falar o que ele sabe, o acordo entre eles vai terminar agora. Pedro diz a André que ele sabe como as coisas funcionam e que ele já esteve muito tempo ao lado deles como policial.
e que ele provocou o blackout no hotel. Pedro fala que PR amarelou e que ele foi ao hotel para matar a Lara para terminar o serviço que Paulo Roberto não fez. Só que quando ele entrou na suíte, a Lara já estava morta. André pergunta a Pedro se ele não viu nenhum dos suspeitos por lá. Pedro fala que não viu nada, mas o que ele sabe é que Bruno desconfiava de Sofia e de Lara Alencar e que poderia matá-las. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Bruno fala para o delegado que quando chegou na suíte, a Lara já estava morta, que não tem motivo nenhum para mentir e já disse tudo o que sabe. André pergunta a Bruno se ele confirma que naquela noite ele viu Andréa, mão de vaca Dagoberto e sem noção no hotel. Bruno confirma a André. André mostra os suspeitos para a equipe. André fala que por enquanto esses são os suspeitos do assassinato de Lara Alencar. Graça fala para André que ainda tem o Walter que queria subir para devolver o celular para a Dona Lara. Edivaldo diz que todos foram vistos no hotel naquela noite. Graça fala que todos são suspeitos do assassinato de Lara. André diz que ele continua afirmando que todas as provas apontam para Sofia. Graça fala para André que eles devem continuar com a investigação, mas que o seu instinto diz que não foi a Sofia Alencar que matou a mãe.